Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo de 14 a 19, diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Esse texto fala de 2 personagens. O primeiro, o rei Jeoás. Ele era filho do rei Jeoacás, um rei que não fez o que era bom aos olhos de Deus. E esse rei seguiu os caminhos do pai, também não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Eliseu, profeta que seguiu, deu continuidade no ministério de Elias. Ele caminhou com Elias, ele viu coisas grandiosas que o profeta Elias fez, só que ele recebeu unção dobrada e ele fez muito mais. E ele era profeta numa época em que a nação vivia uma crise. Então, qual é o contexto desse texto? O rei da Síria dominava há muito tempo sobre Israel, mantinha Israel sob domínio da Síria. E aí, quando o rei morre, o filho dele assume. Então o rei de Israel fica apavorado, desesperado. Por quê? Porque Eliseu está mal. Eliseu está no final da vida dele. E como eu li aqui, essa doença o mataria. Ele morreria dessa enfermidade. Então ele vai desesperado até o profeta. Diante da perda do profeta, diante dessa mudança de trono na Síria. Quando ele chega, o que ele diz? Meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Em outras palavras, o Senhor é a salvação. O Senhor é a nossa salvação. O que nós vamos fazer? O rei estava mais preocupado com a perda do profeta do que com o Deus do profeta. Porque ele confiava muito mais no profeta do que no próprio Deus. E esse desespero mostrou isso. Então o que Eliseu faz? Enfermo, no final da vida dele, ele faz algo profético. Ele fala: traga um arco, pega uma flecha, abre a janela e atira. Porque essa é a flecha da vitória do Senhor. Deus vai dar vitória para vocês. Deus vai fazer. E foi isso que ele fez. Na sequência ele dá uma segunda ordem. Agora pega as flechas que você tem na mão e atira no chão. E o que ele fez? Ele atirou apenas 3 flechas e parou. E o profeta ficou muito bravo. Ficou muito irritado. Por que você fez só 3 vezes? Porque você poderia ter feito 5 ou 6. Porque se você fizesse 5 ou 6, aí sim você exterminaria os inimigos da Síria. Mas como você só fez 3, você vai ter apenas 3 vitórias. Com as minhas palavras, Eliseu estava dizendo: por que você limitou a ação de Deus? Olha para a pessoa do seu lado com convicção e fala para ela: não limita o poder de Deus. Mas agora com mais convicção assim. Vai. Ele limitou o poder de Deus. Deus podia fazer muito mais. Deus podia trazer vitória para ele. Aquela flecha representava algo profético. Quando ele atirou aquela flecha pela janela,
E aquela flecha não atingiu literalmente o campo inimigo, mas estava dizendo: olha, existe uma palavra profética. Deus está mandando, vai ter vou dar vitória para vocês. Vai ter vitória. Mas ele não entendeu. Pastora, por quê? Por que que ele fez só 3 vezes? Por que então que ele limitou a ação de Deus? Porque o rei não estava conectado com o céu. E quando você não está conectado com o céu, você não entende o que realmente Deus quer que você faça. Eu vou falar de novo. Quando você está desconectado com Deus, com o céu, você não entende o que realmente Deus quer que você faça. Esse homem estava desconectado porque ele não se relacionava com Deus. Tudo que Deus faz, Deus cumpre. Tudo que Ele fala que vai fazer, Ele faz. Ele cumpre. O que aconteceu? Esse rei, que eu estou falando dele, reconquistou as terras que foram roubadas. Venceu 3 vezes. Mas isso não foi suficiente. Ele não entendeu que ele tinha que ter atirado todas as flechas. Porque cada uma delas seria uma vitória. Quando você não está conectado, você não entende o que o céu está dizendo para você. É igual quando a gente está aqui, num ambiente na casa do Senhor. Palavras proféticas são lançadas no altar. E às vezes a gente está em Nárnia. Às vezes a gente está preocupado com amanhã, preocupado com as contas, olhando para o lado, vendo a movimentação. E Satanás é especialista nisso. Ele espera você chegar na casa de Deus para começar a botar um monte de coisa na sua cabeça. Para você, eu subo, você desconecta. Quando eu desço, você fala: nem sei para onde eu fui, nem ouvi o que a pastora falou. É exatamente isso que ele quer, que você fique desconectado, para que você não entenda o que Deus quer realmente que você faça. Quando você está desconectado, além de você não entender, você limita o que Deus pode fazer. Quando você não se relaciona com Deus, você está desconectado, você não entende que as flechas que Ele coloca nas suas mãos precisam ser lançadas e não guardadas. Flecha não tem que ser guardada, flecha tem que ser atirada, tem que ser lançada. Mas você está desconectado com o céu. Então você vai segurar algumas para você, igual esse rei. Perdeu, a oportunidade passou. Eliseu estava irado porque a oportunidade de vencer os inimigos passou. De vencer completamente. Quantas oportunidades têm passado por nós? Porque a gente está desconectado com o céu. A palavra está sendo liberada. As flechas, o Senhor tem colocado, mas para que eu faço com isso? O que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar, vou segurar. Você não entende que é para ser lançada. Quando você não se relaciona com o céu, você se conforma com apenas 3 flechas. Tá bom assim. Porque você não deseja ir além, você não pensa em ir além, porque você não enxerga além. Você se contenta apenas com 3 flechas, que foi o que ele mostrou. 3 vitóriazinhas estão ótimas, nem sei se é assim que fala. 3 vitórias estão ótimas, tá bom. Mas 3 vitórias não eram suficientes. O conformismo desse homem mostrou que ele não entendia o que Deus estava dizendo. Que ele não entendia o que Deus queria que realmente ele fizesse. O conformismo é um dos vilões que nos roubam do melhor de Deus. Deus tem o melhor, mas existem muitos filhos conformados com pouco. E eu não estou falando de ambição, eu estou falando de determinação. Ambição é algo para si, é desejo do coração. Determinação vai além de você, é algo para o reino, é desejar aquilo que Deus quer para você. E para a sua casa, e para as pessoas ao seu redor. Determinado a viver mais. Determinado a experimentar tudo que Deus pode fazer. A ambição é para si mesmo. É para si próprio. Abrir a janela e atirar a flecha é só para quem enxerga. E já vibra com a vitória. Porque a flecha é a flecha da vitória do Senhor. Precisa ter fé para fazer isso. Quem faz isso são aqueles que são inconformados em viver o pouco diante de um Deus que pode muito.
São os determinados a avançar, a ir mais além, a demonstrar a fé, a coragem que vem do próprio Deus. Não se conforme com pouco quando Deus tem algo muito melhor e maior para a sua vida. Deus tem algo muito melhor. Você pode até pensar, não, eu já cresci espiritualmente, e eu desejo realmente que você tenha crescido, porque você está aqui, você está ouvindo a palavra, e quando a palavra entra, a gente cresce, a gente amadurece, é um processo. Mas posso dizer uma coisa para você? Você pode crescer muito mais. Talvez você tenha conquistado coisas diante da presença de Deus. Deus tenha realizado alguns desejos, você tenha vencido algumas coisas, mas deixa eu te dizer, Deus tem mais, muito mais. Talvez você tenha vivido experiências com Deus lá atrás, e você fala, hoje eu não consigo. Lá atrás eu era mais intenso, lá atrás eu era mais puro, lá atrás eu era mais entregue ao Senhor, lá atrás eu sentia mais a presença de Deus. E deixa eu te falar, Deus tem novas experiências, muitas outras experiências. As experiências do passado nos ajudam a chegar até aqui. As experiências do agora nos ajudam a avançar. E assim vai. É assim que Deus faz. Só que a gente precisa o quê? Aceitar o momento. Aceitar o momento, viver o momento, entender o momento. Por isso que você precisa estar conectado. Você precisa estar conectado com o céu. E eu falei nos cultos, o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu tinha tempo para buscar Deus. Eu tinha tempo para ficar horas no quarto, antes da Valentina nascer. Mas quando ela nasceu, eu não conseguia mais fazer isso. Eu não conseguia abrir a Bíblia e ficar horas ali lendo e orando. Por quê? Porque eu tinha um bebê, eu tinha um recém-nascido para cuidar. A minha família não estava aqui, não está aqui. Era eu e o pastor. E eu falava para ele, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, porque a hora que eu coloco ela chora, a hora que eu preciso. E teve um dia, eu lembrei agora no culto das 5 horas, que eu fiquei e falei assim, não, eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu entreguei ele para ela, eu acho que ela tinha uns 2 meses. Eu entreguei ele para ela e eu falei, eu vou entrar no quarto. Eu vou trancar a porta, você não bate aqui para nada. Você se vira com ela. Essa menina chorou 1 hora, porque ela queria a mamãe. Eu fiquei 1 hora ouvindo o choro dela e eu só chorava. Eu não conseguia nem orar, eu só chorava e falava, Senhor, me ajuda. E Deus me disse, você não precisa trancar a porta e entrar aqui nesse momento, porque tudo que você fez até hoje foi um combustível para ser queimado agora. Porque eu falo com você enquanto você amamenta ela, eu falo com você enquanto você faz ela dormir, eu falo com você enquanto você vai tomar banho, eu estou falando com você o tempo todo. É tempo de queimar o que foi reservado, o que foi estocado. Não é porque eu vivi outras experiências. Deus falava comigo o tempo todo. Quando Davi veio, eu já sabia, imaginava como seria, mas não com a pandemia. Uma pandemia com 2 filhos dentro de casa. Você também viveu isso? Com 2, a graça foi muito maior, a cobrança foi menor. E Deus continuou falando comigo, fazendo comida, lavando roupa, trocando Davi, as madrugadas acordadas com Davi, cuidando da Valentina. Em todo momento as experiências são diferentes, mas em todo tempo são experiências maiores. As do passado são importantes, são inesquecíveis, mas as do presente é o que vai fazer a gente avançar. Para de ficar olhando para trás dizendo, ai, nunca mais eu vou viver aquilo. Você vai viver coisa melhor, coisa maior, se você estiver conectado, esperto com as flechas que Deus colocar na sua mão, para você entender exatamente o que Deus está falando. Deus tem experiências novas. Deus tem, cantamos aqui, leva-me mais fundo. Tem coisas profundas. A Bíblia diz tesouros escondidos. O que está escondido é para ser encontrado, mas só encontra quem está conectado, quem entende que é pouco, é muito pouco que eu estou vivendo, é pouco, eu estou muito meia boca com Deus, eu estou muito frio espiritualmente, e se eu acho que eu já vivi, não, isso é pouco, porque Deus tem mais, porque Ele é o Deus que faz mais, muito mais. Não se conforme em lançar 3 flechas, lance todas as flechas que o Senhor colocar nas suas mãos.
Todas elas são flechas proféticas, flechas da vitória do Senhor. Deus tem um propósito para cada flecha que Ele coloca na nossa mão. Quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, me livra de reter alguma flecha. Não me deixa segurar nenhuma flecha, porque eu quero viver a plenitude do propósito que o Senhor tem para essa cidade, que o Senhor tem para a igreja. Nos livre de segurar alguma coisa. Enquanto eu lia, eu imaginava o pastor, Deus falando comigo com o pastor na sala, dizendo assim: vocês acreditam que eu posso dar para vocês essa cidade, ganhar no meu nome essa cidade? Abre a janela e atira a flecha. Foi o que nós fizemos. Nós abrimos a janela e atiramos a flecha, porque era a flecha da vitória do Senhor. E toda semana tem muitas flechas para serem atiradas, e a gente atira com fé, porque a gente não se conforma com o que os nossos olhos veem. Por quê? Porque Ele já falou que vai fazer muito mais. Então a gente crê nessa cidade salva. A gente crê nos 26 mil que Deus quer salvar. Toda a cidade vai ser salva quando esse número for atingido. O pastor já falou aqui. Por que dos 10%? Não retenha as flechas que Deus colocar na sua mão. Segundo o livro de Crônicas diz assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então Deus quer fazer mais em você e através de você, e Ele precisa encontrar em você um coração disposto a abrir a janela e a lançar todas as flechas para o alvo que Ele vai mostrar para você quando você estiver conectado com Ele. Não limite a ação de Deus, não limite o que Ele pode fazer, não guarde as flechas, abra a janela e lance. As flechas da vitória vão atingir a sua casa, os seus familiares, os seus amigos, os carentes, os drogados, os distantes, os famintos, os órfãos, as viúvas, a cidade inteira. Quem está assistindo, a sua cidade, são flechas com alvo certo. Você precisa ter fé, não se contentar com pouco, sendo que Deus pode fazer muito mais através de você. Tenha coragem, tenha ousadia. Só quem crê e abre a janela e lança todas as flechas consegue ver todas as vitórias que o Senhor já disse que deu. Que você viva a plenitude do propósito de Deus. Que essa história verdadeira, profunda, desse rei que perdeu a oportunidade, que você não perca a oportunidade. Que nós, como igreja, não percamos a oportunidade de viver o além de Deus, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Não permita, Pai, que a gente se desconecte da sua voz, do seu comando. Não permite que a gente retenha alguma flecha, alguma missão que o Senhor nos confiou, porque estamos desatentos, porque não conseguimos entender, porque paramos de nos relacionar com o Senhor, ou ficamos olhando para aquilo que já vivemos com o Senhor. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu tenho mais para fazer, eu tenho experiências novas para dar, eu tenho coisas grandes para serem reveladas para aqueles que querem me buscar no profundo. Eu quero usar cada um. Esse é o desejo do seu coração, Pai. Nos ajuda a entender a sua voz. Nos ajuda a não perdermos as oportunidades de fazermos a diferença. Que toda flecha que o Senhor colocar em nossas mãos seja uma vitória para o teu reino. Porque em toda vitória, o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor é o Senhor. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele, glória a Deus.